Olá, nós vamos fazer esse vídeo agora para explicar a correção da avaliação à distância, né, do primeiro semestre de 2025, a D1 da disciplina de Português 1, tá? Eh, então vamos lá. Nessa prova, vocês tinham um texto do Tiago Cian que falava sobre a questão do uso dos celulares em nossa época. Então, vamos primeiro fazer a leitura do texto para entendermos, né? Na era digital, os celulares se tornaram uma extensão de nós mesmos. Com mais linhas móveis do que pessoas no mundo, passamos em média 3 horas diárias conectados, número que sobe para 5 horas entre jovens e adultos. O problema é que muitos não percebem como essa conexão constante afeta negativamente nossa capacidade de estar verdadeiramente presentes. Estudos mostram que metade das pessoas reconhece que os celulares prejudicam a atenção plena. Ainda assim, 79% mantém seus aparelhos por perto até durante o sono, sentindo angústia ao se separar deles. É como se tivéssemos desenvolvido um apego compensatório. Quanto mais ansiosos nos sentimos, mais recorremos ao celular e menos conseguimos criar conexões reais. Antes de checar aquela informação, Antes de checar aquela notificação, pergunte-se: essa mensagem é realmente importante a ponto de interromper o momento presente? Observe como o uso do celular afeta suas conversas presenciais. Você está realmente ouvindo ou sua mente está dividida entre a tela e a pessoa à sua frente? Se você se pega constantemente nas redes sociais, reflita se está encontrando real satisfação nesses relacionamentos virtuais. A verdadeira conexão acontece quando guardamos o celular e dedicamos nossa atenção plena a quem está conosco. Valorize aqueles que deixam o celular de lado para estar verdadeiramente com você. Se essas pessoas que entendem que nenhuma notificação é mais importante que um olhar sincero, uma conversa genuína ou um momento de conexão real. Então, são essas pessoas que entendem que nenhuma notificação é mais importante que um olhar sincero, uma conversa genuína ou um momento de conexão real. No fim, não são as horas scrollando a tela que lembramos um carinho, mas os momentos de presença autêntica com quem amamos, porque sem essa presença, todo o resto perde o sentido. Bem, então a partir desse texto, vocês tinham algumas questões para responderem. Na primeira questão, que valia 2 pontos, né, sendo que 1 ponto para a identificação da função da linguagem e 1 ponto para a justificativa. Então, a pergunta dizia o seguinte: desde épocas remotas, o homem sente necessidade de se comunicar. Na sociedade contemporânea, a comunicação é palavra-chave. Atualmente, podemos nos comunicar em tempo real com pessoas do outro lado do mundo e o celular é peça-chave nessas situações. Pensando nas funções da linguagem estabelecida por Jacobson, identifique qual delas, de acordo com a sua finalidade, evidencia-se no uso. Então, aqui nós estamos falando do uso de celulares. Justifique sua resposta. Então, nós estudamos lá na aula 1 que existem 5 funções da linguagem, né? Segundo Jacobson, né? A função referencial, quando a ênfase é na informação, a função emotiva, quando a ênfase é naquele que enuncia, naquele que fala, naquele que se expressa, função poética, quando a gente dá uma ênfase maior à mensagem, no sentido assim de trabalhar melhor essa mensagem, com jogos de palavras, figuras de linguagem. Função conativa, quando a ênfase está no interlocutor, como acontece, por exemplo, nos anúncios publicitários, que tentam convencer, né, um interlocutor, conquistar um interlocutor. Função fática, quando a ênfase é no canal que está sendo utilizado. Então, por exemplo, numa conversa de telefone, ou até mesmo numa explanação oral, quando a gente pergunta: vocês estão entendendo? Tudo bem? Nós estamos testando esse canal. E aí, nessa
essas pequenas falas, né? Tudo bem? Estão entendendo? Estão me ouvindo? Certo? A função que se evidencia é a função fática. E a quinta função é a função metalinguística, quando nós utilizamos o próprio código para falar dele. Então, por exemplo, a língua portuguesa definindo um aspecto da própria língua portuguesa, uma poesia falando do fazer poético, né? Um poema em que se fala sobre o fazer poético, uma pintura em que o objetivo seja falar, trabalhar a expressão artística, né? O fazer artístico. Nesse caso, nós vamos ter a predominância da função metalinguística. Bem, então, se nós estamos pensando no uso do celular, o celular é um veículo, é um meio, é um instrumento, digamos assim, para estabelecer essa comunicação, para estabelecer o canal. Então, obviamente, se a gente para pensar no uso de celulares, a função predominante é a função fática, já que se trata de enfatizar o canal de comunicação, aqui no nosso caso é o celular, por onde a mensagem é transmitida, ou seja, enfatiza-se o canal por onde a comunicação é realizada. Claro que nós estamos passando informação, dependendo da informação, a gente vai ter a evidência do ponto de vista daquele que enuncia, né? Vai ter uma prevalência também das emoções daquele que enuncia, mas a função predominante nesse caso, numa conversa, por exemplo, via telefone, via celular, a função que predomina é a função fática, porque nós estamos testando aí um canal de comunicação, ok? Passando então para a segunda questão, dentre os 7 fatores pragmáticos da textualidade, no fragmento abaixo, qual o fator predominante? Comente. Então, aqui também nós temos, como são duas questões, né, no sentido de, primeiro, você precisa identificar o fator e depois você precisa comentar. Então, nesse caso, um ponto para identificação e um ponto para justificativa. Então, são 7 fatores pragmáticos. Vamos ler a questão primeiro, desculpa. O trecho é o seguinte: na era digital, os celulares se tornaram uma extensão de nós mesmos. Com mais linhas móveis do que pessoas no mundo, passamos em média 3 horas diárias conectados, número que sobe para 5 horas entre jovens e adultos. Nesse caso aqui, nesse trecho, predomina a informação, né? O referente. Né? Aqui, se a gente for pensar numa função da linguagem, daquelas funções de Jacobson, nós estamos pensando aqui numa informação. O objetivo é transmitir a informação. Então, é um trecho muito informativo, traz dados, né? Traz informações. E aí, se a gente para pensar naqueles fatores pragmáticos da textualidade, obviamente que é um texto que tem coesão, que tem coerência, né? É um texto que está situado num determinado momento, né, em que a gente fala sobre o uso, por exemplo, dos celulares na escola, vem ao encontro, aliás, da lei, né, que saiu agora em janeiro, sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. Então, é um texto que vai ao encontro do que foi dito, né, do que é colocado, do que como é que eu posso dizer? Do que é determinado nessa lei, né, da proibição do uso de celular na escola. E esse texto ele vai falar sobre a necessidade de preservarmos, de termos mais companhias em presença e não de forma online, né? Incentiva as pessoas a diminuir o tempo de utilização de telas. Bem, então aqui nesse caso, nesse trecho, o fator da pragmática, o fator pragmático predominante é o fator informativo, né? Porque nesse momento aqui, o que predomina é a informação. Então, são 7 fatores pragmáticos da textualidade. Coerência, coesão, informatividade são centrados no texto, intencionalidade e aceitabilidade centrados nos interlocutores,
e situacionalidade e aceitabilidade centrados no contexto. No fragmento destacado, evidenciam-se informações sobre o uso do celular na era digital. Portanto, nesse trecho predomina a função informativa. O objetivo é levar uma informação, enfatizar uma informação, transmitir uma informação. Logo, o fator pragmático que se evidencia aqui, que se destaca, é o fator da informação. Bem, continuando. Questão 3, em relação ao enunciado. Quanto mais ansiosos nos sentimos, mais recorremos ao celular e menos conseguimos criar conexões reais. A partir desse enunciado, identifica a relação semântica expressa e depois justifica a resposta. Então, aqui vocês deveriam identificar se era um tempo anterior, tempo posterior, iterativo, proporcional. Então, aqui, quanto mais ansiosos nos sentimos, ou seja, à medida que nos sentimos ansiosos, mais recorremos ao celular. Nesse caso aqui, nós temos um tempo proporcional. É uma ação que se desenvolve em uma continuidade proporcional e progressiva. Logo, a resposta correta, então, é a letra D. Aí a próxima questão, né, questão 4, as questões 4 e 5 faziam relação com o texto 2. Nós temos aqui o seguinte texto: o celular nos aproxima de pessoas distantes, mas nos distancia de quem está do nosso lado. E é verdade, né? Ao mesmo tempo que o celular aproxima as pessoas distantes, ela distancia as pessoas que estão próximas, porque as pessoas deixam de conversar, né, na presença, para ficar horas de acesso, né, à internet, ficarem horas conectados a uma determinada plataforma, enfim. A partir desse texto, faça um comentário sobre a proposta temática que une os dois textos, né? Une os textos 1 e 2. Os dois textos, né? Esse segundo texto aqui e o primeiro que nós lemos anteriormente, eles vão falar sobre o uso, eles vão tecer uma crítica sobre o uso do celular. Essa questão, ela não versava sobre um conteúdo em específico, era uma questão de interpretação. Então, aqui, na base da resposta de vocês precisavam dizer que os dois textos versam sobre a questão do excesso de horas que as pessoas gastam com o celular, descuidando-se da presença autêntica, do contato real com quem amamos. Então, os dois textos vão falar sobre esse uso excessivo das telas. E, por último, a questão 5, faça o que se pede em relação ao enunciado. O celular nos aproxima de pessoas distantes, mas nos distancia de quem está ao nosso lado. Aqui, eu percebi que alguns de vocês teve dúvida, tá? Alguns tiveram dúvidas. Por quê? Porque alguns colocaram aqui a relação semântica e não a estratégia. A questão pede a estratégia de relação utilizada. Quando empregamos conectores adversativos, a estratégia é de suspense. Quando empregamos conectores concessivos, a estratégia é de antecipação. Então, o que é uma estratégia de suspense e uma estratégia de antecipação? Aqui, nesse caso, quando a gente diz assim, o celular nos aproxima de pessoas distantes, mas nos distancia de quem está ao nosso lado. Quando a gente começa a ler a frase, né, o celular nos aproxima de pessoas distantes, não sabemos ainda o que vem em seguida, se é favorável ou negativo. Então, por isso que a gente diz que é uma estratégia de suspense. Agora, se utilizamos a conjunção concessiva, imagine, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, nós já sabemos que o que vem depois não é favorável, ou seja, o que vem depois é contrário ao que se disse na primeira oração. Então, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, nos distancia de quem está ao nosso lado. Então, por isso que nós afirmamos que, quando utilizamos conectores adversativos, a estratégia de suspense, porque só no momento do emprego do conector
é que nós vamos saber se o que vem depois ele vai ao encontro ou vai de encontro ao que foi dito na primeira oração. Agora, quando utilizamos um conector concessivo, de início a gente já sabe que o que vem em seguida vai de encontro, ou seja, vai contra ao que foi dito na primeira oração. Então, se eu começo dizendo, né, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, eu não posso dizer, ó, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, eu não posso colocar algo na segunda oração que vá ao encontro dessa primeira oração, senão o enunciado fica incoerente. Eu preciso, na segunda oração, por eu já ter iniciado com embora, fazer um encaminhamento do enunciado contrário ao que foi dito na primeira oração. Então, por isso que a gente diz que as orações iniciadas por mais caracterizam a estratégia de suspense, já que a primeira parte da oração nada revela sobre a segunda parte. Então, essa letra A valia 1 ponto. E ainda tinha uma letra B, reescreva o enunciado, substituindo o mais por embora, cuidado para não alterar o argumento mais forte. As orações iniciadas pelo conectivo mais, elas introduzem o argumento mais forte. Então, eu não posso, no mesmo ponto da oração em que eu tenho o conector mais, eu não posso colocar o conector embora. O embora, ele precisa entrar na oração que não estava com mais. Então, se eu digo, o celular nos aproxima de pessoas distantes, mas nos distancia de quem está ao nosso lado, para eu fazer a transformação com o embora vai ficar na primeira oração, que não tenho mais. Então, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, aí a oração que estava com mais fica sem o conector, mas aliás, a oração que estava sem o mais fica sem conector. Então, embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, aí eu tiro o mais, porque eu já botei uma embora lá na primeira oração, e eu continuo a segunda oração sem conector. Nos distancia de quem está a nosso lado. Então, a resposta fica: embora o celular nos aproxime de pessoas distantes, nos distancia de quem está ao nosso lado. Na aula 7, vocês têm uma explicação detalhada sobre essas duas estratégias de suspense e a estratégia de antecipação. E nessa aula, nós também abordamos por que não podemos substituir o mais por embora no mesmo ponto da oração. Ok? Se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, você deve me procurar pela sala de tutoria, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.